Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Em linha comigo hoje, o secretário de Comunicação Institucional, Emanuel Racem de Jesus, o Maneco. Bom dia, Maneco, tudo certo? Bom dia, um prazer estar mais uma vez junto contigo, com todos os ouvintes. Maneco, prazer conversar contigo novamente. Claro, nós queremos saber sobre as novidades do governo federal que envolvem o nosso Vale do Taquari. Nós podemos começar ali pela área da saúde, afinal, recentemente foram destinados valores para a nossa região? É verdade. Nas últimas semanas, o Vale do Taquari teve notícias muito boas para a região como um todo. Não só pelo tema, mas também pelo volume de recurso que o governo federal liberou para a região. Tá? Na área da saúde, além dos recursos para os municípios, que desde o início do ano aumentaram no Brasil Sorridente, que é o dentista do SUS, o Mais Médicos, que os municípios já estão recebendo e começando a trabalhar. Né? Então, enfim, a rede de hospitais da nossa região, que também já havia recebido recursos lá em fevereiro, os hospitais filantrópicos. Teve a boa notícia agora semana passada, depois de uma série de reuniões que nós realizamos aqui em Brasília com o diretor do Hospital Bruno Born, do Hospital de Estrela e lideranças políticas da nossa região. Mais de 5,4 milhões de reais, somando os dois hospitais, são 3,2 para o Hospital Bruno Born e 2,2 milhões para o Hospital de Estrela, que a partir desse ano começam a entrar no caixa dos hospitais para o custeio das ações. Então, ou seja, como é um recurso de custeio, é um recurso anual, para os próximos anos, durante o mandato do presidente Lula, só esses dois hospitais vão receber mais de 20 milhões de reais para qualificar o seu atendimento e, obviamente, com isso, poder desafogar também os hospitais menores do entorno, os hospitais das demais cidades da nossa região, como o Hospital de Teotônio, o Hospital de Taquari, na medida em que o Hospital de Estrela e o de Lajeado são os maiores da nossa região. Então, talvez tenha sido, que eu me lembre ao menos, um anúncio dos maiores que nós tivemos nas últimas décadas na nossa região, esse aporte de mais de 5 milhões anuais nos hospitais de Lajeado e de Estrela. Saúde, acredito que seja o principal dos pedidos dos municípios, de maneira geral, que visitam vocês e solicitam recursos ou auxílio. É verdade, né? É uma área que é fundamental. E eu que já fui prefeito sei o quanto é necessário os investimentos na área da saúde, seja na prevenção, seja na rede hospitalar, seja nos programas e projetos que nos últimos anos ficaram abandonados. Esses programas que citei, né, Brasil Sorridente, Mais Médicos, o apoio aos hospitais filantrópicos, entre tantos outros, nos últimos anos ficaram praticamente extintos do dia a dia das prefeituras e dos hospitais, que retomam agora com muita força. O governo federal sabe a importância do SUS, sabe as dificuldades que os hospitais e os municípios passaram nos últimos anos e já está fazendo todo o esforço para recuperar esse período, desde o mais simples e, teoricamente, que nunca deveríamos ter parado, como campanhas de vacinação, por exemplo, e prevenção, até os investimentos pesados, como estes que citei aí para o Hospital Bruno Born e para o Hospital de Estrela, que vão receber mais de 5 milhões por ano para o custeio de suas ações. Maneco, mas o Vale do Taquari, digamos que está em evidência por aí. Afinal, a barragem eclusa de Bom Retiro também foi manchete na semana passada. E eu vou pedir para te explicar para a gente qual é a intenção do governo nesse local, o que vai acontecer ali de alteração. Afinal, a Sertel também já fez um grande anúncio ali para esse local da barragem eclusa. Todos sabem que um dos grandes problemas do Rio Grande do Sul, que trava o crescimento do nosso estado, são as questões logísticas e as questões de infraestrutura, para escoar a produção, para dar agilidade, para dar rapidez na nossa economia. E todos também já ouviram falar que a gente deveria investir em hidrovias, investir em ferrovias, e não só no transporte por estradas, o transporte rodoviário. E é isso que o governo federal vai retomar.
os investimentos em hidrovias, e nós, do Vale do Taquari, através da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, somos o primeiro investimento em hidrovias do governo federal no Rio Grande do Sul. Há previsão de se fazer investimentos também em outras 3 barragens, mas nós, a partir de muito diálogo aqui em Brasília, da força do ministro Pimenta, da presença do prefeito Edmilson aqui, do prefeito de Bom Retiro do Sul, aceleramos este processo para que Bom Retiro do Sul fosse o primeiro local do Rio Grande do Sul a receber investimentos em hidrovias. Vão ser mais de 80 milhões de reais nos próximos 40 meses. A licitação é agora dia 21 de setembro, para ampliação, modernização e reforma da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul, que tem um reflexo imediato também no Porto de Estrela, porque um dos gargalos do Porto de Estrela é justamente a barragem antiga e pequena, que não passa determinados tamanhos de embarcação, e com isso, obviamente, a região toda é privilegiada, que toda ela é banhada pelo rio Taquari, circundada pelo nosso rio, e, obviamente, as questões de logística e transporte facilitam para todos. Você tem informações sobre a área da educação? Hoje, às 11 horas da manhã, nós vamos lançar aqui no Palácio do Planalto, o presidente Lula lança o programa para educação em tempo integral, que obviamente vai ter um reflexo direto nos municípios e na nossa região, qualificando ainda mais os investimentos na área da educação, que também nos últimos anos ficaram sem nenhum tipo de investimento relevante. Só de obras paradas nós herdamos milhares, que há 4, 5, 6 anos não tinham aporte de nenhum recurso, e que agora o governo federal vai retomando e recolocando em dia. E estes recursos para a educação integral devem ser o grande salto para a educação aí no próximo período, para que a gente possa qualificar ainda mais a educação básica no Rio Grande do Sul e no Brasil, e com isso, obviamente, preparar um futuro melhor para nossas crianças, que é o que todos nós queremos. Maneco, a gente recebeu nas últimas semanas aqui na rádio várias lideranças falando das viagens que fizeram a Brasília, dos pedidos, das reuniões que aconteceram por aí. E a gente sabe também que você conseguiu acompanhar eles ou agilizar algumas reuniões como intermediário dessas demandas. Como é que é essa relação, essa conexão que você tem feito entre Vale do Taquari e Brasília? Não há dúvida que, além das funções normais aqui do Ministério, que nós temos trabalhado muito para dar conta de todas elas, do tamanho da responsabilidade que temos aqui junto com o ministro Pimenta e toda a equipe frente ao presidente Lula, o ministro Pimenta é o único ministro gaúcho. E, portanto, o nosso ministério também acaba sendo uma referência para todo o Rio Grande do Sul. E pela posição que ocupo e, obviamente, pela liderança, o conhecimento e parceria que temos aí com os municípios da região, a gente também cumpre este papel aqui para o Vale do Taquari. E temos trabalhado muito para que os pleitos dos municípios, os pleitos da região possam receber toda a atenção necessária da melhor forma possível. O governo está com apenas 7 meses, um governo que está apenas começando. Ainda tem muito chão pela frente. Então a hora agora, e o que eu tenho dito para todas as lideranças da nossa região, é de vir plantar sementes, de encontrar os caminhos. Porque no último período, para arrumar recursos para os municípios, era basicamente através de emendas parlamentares, que são importantes, são valorosas, ajudam muito os municípios, mas não pode ser só isso. Prefeitos, vereadores, lideranças não podem, toda vez que precisar de um recurso, necessitar, pedir para deputado. E o governo agora reabre os programas, reabre os projetos, reencontra a parceria com o governo do estado, com os governos municipais, e por isso a importância de estar perto deste diálogo, das lideranças visitarem Brasília e vice-versa, para a gente ir encaminhando e aprendendo e, logo em seguida, trabalhando para liberar os recursos para nossas cidades. Você trazia para a gente já algumas novidades, e aí eu cito aqui agora também as alterações no Minha Casa Minha Vida, tem o programa Desenrola, entre outros programas, né? Tem ainda a recente questão dos veículos. Vocês já verificaram aí uma melhora na situação econômica do brasileiro? O que os primeiros números ou a expectativa de vocês para esses programas já deu resultado, surtiu o efeito que vocês esperavam? Primeiro, tu citou aí vários programas que eu não tinha relatado, né? Se o ouvinte observar e pesquisar um pouquinho,
vai ver que desde o início do governo do presidente Lula, toda semana, e não estou exagerando, é toda semana mesmo, tem anúncio de novos programas, projetos e recursos para os estados e municípios. Como eu disse, hoje nós estamos iniciando a semana com os recursos para a educação em tempo integral. Toda semana tem novidades. E isso significa um governo que trabalha, que procura as soluções para a população. E não estou nem dizendo que todo mundo precisa concordar. O ouvinte pode não gostar do Mais Médicos, o ouvinte pode não gostar do Desenrola, pode não gostar da educação em tempo integral. Isso faz parte da democracia, a gente achar que alguma ação que algum governo está realizando não é boa. É natural, normal que isso aconteça. Agora, o fato é que nós passamos a ter, desde janeiro, um governo que apresenta soluções, que apresenta alternativas, que busca, que trabalha pela população. Parou aquele debate violento, parou aquela disputa desnecessária sem resultados, né? E isso, obviamente, reflete na situação econômica. O governo federal já aprovou a reforma tributária, já aprovamos o novo marco fiscal, as políticas para geração de emprego começam a dar resultado, a inflação caiu, mudou a política de preços da Petrobras e o combustível também caiu, ainda não ao patamar que a gente gostaria, mas já caiu. Todos os indicadores econômicos do Brasil melhoraram e muito nos últimos 7 meses, só está faltando agora, esperamos que isso aconteça nesta quarta-feira, é a redução da taxa de juros, que ninguém aguenta mais, porque o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo, o Banco Central é independente, não é uma ação do governo que reduz os juros, como era antigamente, e a gente espera que o presidente do Banco Central pare de travar o crescimento do país e promova a redução da taxa de juros nesta quarta-feira, para que o Brasil possa acelerar o seu ritmo de crescimento. Maneco, quais são as previsões futuras para o Vale do Taquari? Alguma coisa em vista? Eu não posso furar aqui os anúncios do presidente Lula nem do ministro Paulo Pimenta, né? Mas garanto para ti e para todos os ouvintes, como o governo está apenas começando, nós teremos ainda muitas notícias positivas para a nossa região. Sejam nos municípios individualmente, seja na região como um todo. Eu não tenho a mínima dúvida disso. Estamos aqui trabalhando para isso. O ministro Paulo Pimenta tem um carinho enorme pela nossa região, pelas nossas cidades, né? Conhece os nossos municípios e está nas nossas prioridades absolutas aqui do dia a dia, acompanhar e procurar acelerar o processo de anúncios de obras, serviços para a nossa região. Se em 7 meses a gente já conseguiu anunciar muito mais do que nas últimas décadas, logo em seguida nós teremos notícias muito boas para a nossa região e para as nossas cidades. Maneco, é diferente saber de você como é que está o clima político aí em Brasília. A gente acompanha de longe questão de reforma ministerial, CPIs, andamento das negociações também nos congressos. Me conta como é que está o clima político aí em Brasília. Muito melhor do que se esperava. Todo mundo sabe que o presidente Lula é uma pessoa de diálogo, é uma pessoa que busca encontrar um meio termo, e ele tem feito isso desde o início do governo. A gente sabe que o governo não elegeu maioria, e por isso é preciso compor para poder aprovar no Congresso as medidas que são necessárias para o país, como a reforma tributária, por exemplo. E uma democracia pressupõe diálogo, uma democracia pressupõe ouvir aquele que pensa diferente, e encontrar o caminho do meio para que a gente possa melhorar a vida das pessoas. E é isso que faltava no país. Não pode o país ficar metade brigando para um lado, metade para o outro, como foi no último período, sem resultado nenhum para a população. O que importa é melhorar a vida das pessoas, o que importa é apresentar resultado. É que a Inteutônia, os teus ouvintes, possam enxergar a vida delas melhorando, né? E esta é a intenção do governo e é a determinação do presidente para todos nós aqui no Planalto e na Esplanada. Então o clima já está muito melhor, estabilizado, e eu não tenho dúvidas que o governo e a oposição, dialogando, encontram o melhor caminho para o país, e é isto que o presidente Lula tem procurado construir. Maneco, muito obrigado por poder conversar com a gente nessa manhã de segunda-feira. Sei que tua vida anda bem corrida por aí. Deixa ainda um espaço para as tuas considerações finais. Eu só quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui junto contigo. Não tenho conseguido
ir ao Rio Grande do Sul como gostaria, não tenho conseguido visitar as cidades que me deram uma votação expressiva na última eleição, como Teutônia, mas estou procurando compensar com muito trabalho por aqui, cuidando das questões da região e procurando trabalhar para apresentar resultados para que a vida das pessoas possa melhorar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e estou sempre aqui à tua disposição. Um grande abraço e um bom dia a todos. Nós que agradecemos, boa semana.